Primeiro de tudo, boas tardes a todos. Como sabem, já no mandato anterior, a Junta fazia todos os anos, mais ou menos por esta altura, uma sessão com a população para falar sobre o futuro. Este ano, além de falar do próximo ano, vamos já falar dos 4 anos e ideias que temos para os 4 anos. Já houve mais pessoas, houve menos pessoas. O que nós costumamos dizer é as pessoas às vezes falam que não têm espaço para falar connosco ou que há muitos problemas para resolver, mas depois quando chega a altura de virem aos carros certos para falar e para discutirmos todos em conjunto, preferem estar noutro sítio. E por isso devem assumir a responsabilidade também por isso e não, e não terem a vontade de vir aos locais certos falar dos problemas da nossa freguesia. A cada um foi distribuído uma folhinha que tem algumas ideias sobre aquilo que nós pensamos para os próximos 4 anos e para o próximo ano. São simplesmente ideias, ou seja, são coisas que estão em aberto. Em relação aos próximos 4 anos, 5 ideias-chave que nós falámos durante a campanha eleitoral e por isso agora vamos ter que as cumprir. Uma é a informação e o entendimento alargado à população. Neste momento a Junta de Freguesia está fechada porque o contrato do Jorge acabou em setembro, ele na altura não quis renovar logo, e entretanto o OTL, estava cá a Marisa, que apesar de não ser competência dela fazer o atendimento, mas durante o horário do OTL ela fazia o atendimento, e agora fizemos novas candidaturas ao Centro de Emprego para serem cá colocadas pessoas para voltarmos a ter a junta aberta todos os dias. Houve este interregno, estávamos também a ver a situação do Jorge. Caso ele quisesse vir, para nós era prioritário colocar o Jorge. Neste momento o Jorge está com outras prioridades e por isso vamos ver, será outra pessoa que virá para cá. Mas a nossa intenção continua o alargamento, o atendimento alargado aqui à população. Outro ponto será o desenvolvimento da agricultura familiar e circuitos curtos agroalimentares. Um palavrão grande só para dizer uma coisa muito simples, que é arranjarmos formas de os nossos produtos agrícolas que são produzidos aqui na nossa freguesia serem escoados facilmente e serem vendidos sem grandes intermediários. A Freguesia de Real foi convidada pela ADD, a Associação de Desenvolvimento do Dão, para fazer parte de um grupo de trabalho para estudar exatamente estas questões de como escoar os produtos que são produzidos pelos nossos agricultores. Nessa equipa de trabalho faz parte a Direção Regional de Agricultura, a Associação Empresarial, a Dão Flora, a Confederação dos Agricultores, a Escola Superior Agrária e a própria ADD. São várias entidades porque, de facto, hoje em dia os agricultores cada vez mais têm obrigações e por isso o nosso trabalho tem vindo a ser tentar arranjar um modelo que seja fácil para que depois os agricultores não tenham uma carga fiscal e possam facilmente ultrapassar todas as barreiras que hoje em dia se confrontam. E deste grupo nascerá uma experiência piloto e que em princípio será na nossa freguesia. E a ideia é, como já tínhamos falado aqui em novembro do ano passado, é utilizar a escola, o espaço da escola, para implementar esse projeto. E que será a comercialização dos produtos, transformação, formação aos agricultores, várias dinâmicas que depois será, ou seja, a ideia é não ser uma equipa a impor coisas aos agricultores, mas sim os agricultores ir partilhando as suas experiências e, à medida que vão surgindo as dificuldades, esse grupo ajudar os agricultores também a melhorar um pouco e a superar essas próprias dificuldades, para tentar agilizar as coisas. É um projeto que está agora no seu início e vamos ver como é que ele vai correr. E por isso é um dos nossos objetivos para os próximos 4 anos, até porque os fundos comunitários que aí vêm serão para esta área e por isso será uma hipótese para a Junta de Freguesia, a freguesia ir buscar fundos comunitários. Outro ponto será maior atratividade do território para residentes e para visitantes, ou seja, melhorar as condições de quem cá vive, mas também
criar situações ou criar equipamentos que atraem pessoas aqui à nossa freguesia. E para nós poderá passar, por um lado, por potenciar o percurso pedestre que nós temos e potenciar o que nós cá temos a nível de património, potenciar, por outro lado, o que é cá produzido, nomeadamente, no caso da queijaria, os produtos derivados do leite, e também tentar criar um ou outro equipamento alternativo, nomeadamente uma estação para autocaravanas, visto que aqui na nossa região não existe, e é uma coisa muito simples e com baixo custo, e também tentar criar um percurso para a BTT que reúna as 4 freguesias aqui da nossa serra, ou seja, Real, Castelo, Trancoselos e Germil. Visto que na parte da nossa freguesia será difícil criar o percurso, porque temos o percurso pedestre e por isso os dois não podem ser coincidentes, então aproveitar a parte da freguesia que não é usada para o percurso pedestre e ser usada, por exemplo, para a BTT. Visto que hoje em dia há cada vez mais pessoas a praticarem BTT e a deslocarem-se no país para ir praticar BTT, e por isso, havendo a possibilidade de criar um circuito e havendo financiamento para criar esses equipamentos, achamos que são coisas que poderão atrair pessoas cá. E claro, atrair pessoas cá atrai também quer a questão dos cafés, quer a questão das empresas de refeições que temos, quer no caso da queijaria com os produtos locais, outros produtos que as pessoas possam aparecer, que as pessoas possam comercializar. Por isso é tentar dinamizar e dar vida também à freguesia, atraindo pessoas cá. Outro ponto é o trabalhar em rede, ou seja, como sempre referimos, uma junta de freguesia sozinha não faz as coisas, por isso temos que sempre trabalhar com outras instituições, e quer seja a Câmara, que este ano, com a nova lei, a Câmara tem maior obrigação para com as freguesias para trabalhar de forma articulada, quer com outras instituições, Centro de Emprego, Segurança Social. A Câmara agora vai ter um contrato local de desenvolvimento social, que é o novo projeto social, e por isso vai ter uma equipa dedicada a essa área, trabalhar também com eles para que possam fazer ações aqui na nossa freguesia. É tentar ir buscar aos mais diversos sítios atividades e ações que possam melhorar aqui a nossa população. E, por fim, a defesa dos interesses da população. Nunca nos calámos a nada, sempre fomos informando a população das várias coisas. Neste mandato, já desde o início, houve 2 tomadas de posições que tomamos. Uma foi contra o Orçamento de Estado, que mais uma vez roubou-nos dinheiro a nós e a todas as freguesias do país. Foi na sexta-feira aprovado já esse artigo e continua lá esse roubo. E digo roubo com todas as palavras porque em junho o Governo acordou com a Associação de Freguesias que a verba que íamos receber em 2014, 2015 e 2016 ia ser igual a 2013. Isto foi um acordo assinado por iniciativa do próprio Governo em julho ou agosto. A lei saiu em setembro, onde dizia claramente isto, e o Orçamento de Estado sai agora em novembro com o corte desse dinheiro. Ou seja, isto é andar a brincar com os presidentes de junta. E quem fala com os presidentes de junta fala com as câmaras municipais, que foi a mesma coisa. Também assinaram um acordo com as câmaras, dizerem, meus senhores, vocês não vão ter diminuição nos próximos 3 anos, ficam iguais, e agora também vão se ver confrontados com a diminuição das verbas. Nós tomámos posição e dissemos claramente que era andar a gozar com a nossa cara. Houve um grupo parlamentar que ainda propôs a alteração dessa norma, nomeadamente o grupo parlamentar do PCP, mas a maioria do PSD-CDS disse que não, e por isso meteu lá, acrescentou uma norma a dizer que a lei que foi aprovada em setembro é suspensa por mais um ano e por isso o que foi acordado não entra em vigor para este ano. Só para verem com quem as pessoas andam a lidar. Às vezes, quando foi o congresso da Associação Nacional de Freguesias e que houve aquela manifestação contra o governo, naquele caso era o ministro, era o
Ministro José Relvas, e toda a gente disse, os Presidentes de Junta foram educados, Presidente de Junta isto, Presidente de Junta o aquele outro. Pois bem, é só para ver como é que é o calibre deste governo com quem nós trabalhamos. E por isso não admira que muitos Presidentes de Junta já há muito tempo tenham perdido a paciência e que não acreditem em nada, mesmo em coisas escritas. E estes eram os cinco aspectos. Outro aspecto que também nós já nos manifestámos e que estamos à espera de aguardar o desfecho, a ver se muda, é o facto de o nosso Conselho não ir para o Tribunal do Sátão, caso que se calhar o Larsa até já tem novidades ou não, que nós manifestámos contra, já neste mandato, depois tomamos posse, que tem a ver com o facto da Câmara, do Conselho Penal ir para o Tribunal do Sátão. Como todos sabem, nós juntos sempre nos manifestámos contra. A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade um documento a dizer que não estava de acordo que fôssemos para o Sátão, mas queríamos ficar em Mangualde. Isso foi enviado para Lisboa. O que é certo é que em setembro voltou a vir o projeto, um novo projeto sobre os tribunais, e nesse projeto continua o Conselho de Penalva a ir para o Sátão. Por isso o Ministério deu ouvidos de marcador, quer àquilo que as juntas de freguesia manifestaram, quer aquilo que a Assembleia Municipal na altura disse, e esperemos que a Câmara faça o seu trabalho. Se não o fez, que o faça para pressionar o Ministério da Justiça para que, de facto, fiquemos no Sátão, e a Junta de Freguesia fez o seu. Tens alguma novidade sobre esse assunto? Tenho. Então, queres que diga? Se puderes dizer. Então, boa tarde a todos. No dia... É para isso também que a gente cá chamou a Câmara. Bem. No passado dia 21, houve uma reunião na Ordem dos Advogados em Lisboa, onde estiveram presentes todos os municípios. Os que manifestavam contra o levar para o Judiciário e outros que, não sendo afetados, também se fizeram representar. Efetivamente, o que o Nóbrega disse é verdade, contra a vontade da Assembleia, das Juntas, mas, como ele sabe, houve uma carta que foi escrita pelo Dr. Leonídio e pelo anterior Executivo que não se opunha à transferência do Tribunal para o Sátão. E, pegando nisso, o Ministério passou o penal para o Sátão. Passando à frente, o que vai acontecer no dia 20 de dezembro vai haver uma manifestação a nível nacional contra o novo mapa judiciário em todas as comarcas, e a Câmara Municipal de Nova de Castelo vai levar na próxima semana aos 3 grupos parlamentares com assento na Assembleia da República pelo Distrito de Viseu e ao Ministério da Justiça, a quem pedimos uma audiência no primeiro dia que começámos o mandato, mas como o Nóbrega deve saber, a Ministra da Justiça não recebe ninguém, rigorosamente ninguém. Nem recebe, nem responde. Nem responde. Posso-vos dizer que o Presidente da Câmara de Carlos Sardelho teve uma audiência marcada um dia para as 9h30, alguns em maio, 9h30 da manhã, foi recebido às 3 da tarde durante 2 minutos pelo chefe de gabinete. Durante 2 minutos, quando entrou, disse: "Já tenho 2 minutos para dizer o que quero." E, portanto, perante este facto, o que é que nós decidimos? Fazer um estudo que Penalva não dá nenhum benefício, portanto, Penalva não tem nenhum custo ao Ministério. Ou seja, nós não temos tribunal. Nós deslocarmos para Mangualde, deslocarmos para o Sátão, quem perde são as populações, porque o Estado não tem nenhum custo connosco. Penalva não tem uma sede, não vão poupar luz, não vão poupar água, não vão poupar funcionários, não vão poupar rendas, não vão poupar nada. Portanto, no nosso caso, mesmo são as populações que perdem. Por exemplo, esta parte ainda pior, no caso de Real, no caso de Sirmil, Trancozelos, Antas, portanto, praticamente todo o Conselho sai prejudicado se tiver que se deslocar para o Sátão. Ainda por cima que para o Sátão não há transportes públicos. E para Mangualde há. A maior parte da população trabalha em Mangualde. Portanto, todos esses fatores fazem com que, aliás, foi por unanimidade na Assembleia, que toda a gente decidiu ir para Mangualde. Nós, para nos tentarmos adiantar e não estar à espera que a Ministra nos receba, que não nos vai receber, vamos levar ao Ministério da Educação e aos grupos parlamentares um estudo que prove precisamente isto, que Penalva não dá nenhum... Portanto, o Ministério connosco não tem nada a perder, só tem a perder as populações. E é isto que vamos fazer, e é isto que na próxima semana estamos lá em Lisboa, antecipando-nos
para não estar à espera que ela nos chame, porque eu sei que ela nos vai chamar e não vai chamar ninguém. E esperemos que nos antecipem, porque possivelmente no dia da manifestação já o decreto-lei estará... Não. Não? Aliás, até... Que ela tinha muita pressa Nesse dia o Marinho Pinto em aprovar. manifestou, o Marinho é o funcionário da Ordem dos Advogados, disse que tinha tido uma reunião uns dias antes com a Ministra, não, mas com o Ministério, foi assim que ele falou, que ele com a Ministra não se dava, e disse, manifestou que, portanto, no entender dele, acha que há muita esperança em que este novo mapa judiciário seja algo que não seja posto em prática, digamos assim. Seja adiado mais uma vez por um ano. Sim, porque está toda a gente contra, inclusive o juiz esta semana também se manifestaram, também contra o mapa. E assim, o Sr. Presidente da licença, só mais um minuto. Com esta situação, com a passagem da comarca de Penalva para o Sátão, vão tirar valências ao Tribunal de Mangualde. Ou seja, vai ficar um tribunalzinho de Mangualde e um tribunalzinho do Sátão. Que se no próximo ano não tiver 650 processos, que não vai ter de certeza absoluta, porque, por exemplo, em Mangualde e no Sátão só vão julgar processos até 2.500 euros, 5.000, injúrias até um ano de cadeia, não é? Portanto, é ofensas, é chamar de nomes às pessoas, etc. Se for um crime com uma arma branca, já vai tudo para Viseu. Menores, família, divórcios, etc. Vai tudo para Viseu. E inclusive em empresas também, o comercial vai todo para Viseu. Portanto, se tirarem as valências que tem o Tribunal de Mangualde agora, ou seja, em 2015 estão os dois fechados. Está fechado do Sátão e está fechado do Mangualde. Portanto, o que é mais grave ainda é isso. Se este mapa for para a frente, é isso que vai acontecer. E é o que eu sei, meu amigo. Não sei mais nada. Tá bem, obrigado. Porque, de facto, é o que dizia o Zé Lage, a Ministra não responde a ninguém. Já da outra vez, quando nós enviámos para lá o ofício, também não nos respondeu. Desta vez também não nos respondeu e por isso... mas esperemos que, de facto, o mapa não vá para a frente, porque era muito lesivo para nós. Agora, então, nas perspectivas para 2014, antes de nós reunirmos aqui com a população, a nível de junta já falámos sobre as nossas ideias do que pensávamos para 2014. Logo a seguir à tomada de posse, e nesta primeira reunião de junta, reunimos com o PS e com o PSD, os que estão na Assembleia, com o Sr. Armando e com a Fátima, para vermos as propostas que cada um teve nos programas eleitorais, para vermos algumas como é que se podiam concretizar, partilhar outras ideias novas. Pronto. Tivemos aí uma reunião de trabalho e disso tudo é isso que nós trazemos aqui para 2014. Em relação às perspectivas gerais, como eu já disse, vai haver diminuição de fundos para as freguesias. Curiosamente, o Estado deu-nos mais competências, 3 competências novas para já, para as quais não temos dinheiro, ou melhor dizendo, o Estado não nos deu dinheiro. Manter os buracos das ruas, por exemplo, deixou de ser competência da Câmara, passou a ser competência das juntas de freguesia. Manter a sinalização vertical das estradas, os sinais que estão nas estradas, era competência da Câmara, passou a ser nossa competência. Feiras, botões. Não, mas essas aí são outras competências. E as placas das ruas, as placas toponímicas, também passou a ser nossa competência e o Estado não nos deu dinheiro. Pronto. São 3 novas competências que nós temos, com menos dinheiro que o Estado nos deu. Depois há outro tipo de competências que nós vamos ter que negociar com a Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal vai ter que dar os meios para a gente executar essas competências, porque eram competências que até aqui eram da Câmara e que, por lei, no prazo de 180 dias desde a tomada de posse, as juntas e a Câmara vão ter que se entender para a Câmara passar essas competências com os meios necessários para a gente as executar. Aliás, aproveito para lembrar a Câmara que já pediu uma reunião ao Executivo para tratar deste e de outros assuntos e continua à espera de resposta. Só para fazer assim uma comparação com há 4 anos, no dia 10 de novembro eu fui recebido pelo Presidente da Câmara e por esta altura já tinha havido a reunião com todos os Presidentes de Junta.
Só para teres assim uma ideia de comparação. Eu não é para o caso. Em relação a esta educação de competências, o que é que vai passar da Câmara para nós? A manutenção dos espaços verdes vai passar a ser da nossa competência. Temos espaço verde ali junto ao cemitério, mais um ou outro bocadinho por aí. Está lindo. A limpeza das ruas, Está bem. a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidores, como sempre referimos, a Junta sempre foi limpando as ruas com os meios que tinha, mas nunca recebeu o único dinheiro para a limpeza das ruas. Aliás, a Câmara só limpava parte das ruas que pertenciam à freguesia aqui do nosso colega, quando era Presidente de Junta, que era a freguesia da Insua. Era a única que tinha direito em que a Câmara limpasse parte das ruas que tinha. As outras ruas do Conselho nunca eram limpas pela Câmara Municipal. Por isso vai ter que ser passado para a Câmara e, claro, com o trânsito financeiro e com os recursos humanos, mobiliário urbano instalado em espaço público. Neste caso, no caso da nossa freguesia, há um equipamento que nós temos aqui, que é o forno comunitário da Ribeira, o lavador que pertence à Câmara, não é propriedade da Junta, e por isso vai ter que ser aí negociado. Feiras e mercados, que nós não temos, só a freguesia da Insua é que tem as feiras, tem feira e mercado. Pequenas reparações em estabelecimentos pré-escolares e da escola primária. Isto, a Câmara já todos os anos protocolava connosco para nós fazermos. E os espaços envolventes, ou seja, os recreios destes equipamentos. Até, como eu disse, 180 dias, ou seja, até mais ou menos abril, vamos ter que chegar a acordo para depois a Câmara passar o dinheiro e os recursos necessários para executar essas tarefas. 2014 também vai ser um período de transição dos fundos comunitários. O Governo anda com paragonas a anunciar o primeiro semestre, segundo semestre, a segunda metade do ano já vai haver dinheiros comunitários. Tenho muitas dúvidas. Poderá haver a parte para os agricultores, as ajudas diretas dos agricultores, para o desenvolvimento rural, duvido que haja. E por isso será um ano em que a Junta terá que estar atenta às regras dos fundos comunitários e, claro está, poupar dinheiro, porque se as regras se mantiverem como até aqui, ou seja, nós tínhamos que demonstrar que tínhamos dinheiro para pagar as despesas, só depois é que eles não nos dão dinheiro, e por isso vamos ter que fazer o mesmo que fizemos neste mandato, que é, primeiro ano, não gastarmos muito, para poupar, para depois, quando temos as candidaturas, dizermos, meus senhores, nós temos capacidade de fazer a obra porque temos este dinheiro em caixa. A não ser que as regras mudem, mas como não sabemos, mais vale prevenir do que remediar. Como já referi, queremos voltar a abrir os serviços da Junta de Freguesia, quer os serviços administrativos, o cantinho da leitura dos livros da escola, quer também voltar a ter outras exposições aqui no nosso espaço. E também voltar a pôr desempregados cá colocados pelo Centro de Emprego, quer para o serviço de atendimento, o serviço externo e também o projeto ser mais real. Ou seja, a Marta esteve cá até outubro, entretanto arranjou trabalho e até o final do ano, e o que nós já acordámos com ela é, se depois do final do ano ela não continuar a ter emprego, se voltar para o Fundo de Desemprego, ela voltar a ser admitida aqui na Junta para continuar o trabalho na área da ação social, na área da formação e noutras áreas que possa ser necessário fazer. E por isso o projeto ser mais real será para continuar com elas. Em relação a este projeto, há a ideia de continuarmos com ações de formação. Este ano houve de informática e há de haver brevemente da higiene e segurança no trabalho e uma segunda turma de informática. Todas as áreas que as pessoas queiram, que achassem que fosse oportuno haver formação, pedimos que nos digam para que a gente depois possa negociar isso com entidades formadoras para ver, porque as pessoas poderiam gostar de terem formação, por exemplo, numa língua estrangeira, em inglês, ou francês, ou espanhol, ou ter, por exemplo, noutra área qualquer que achassem que fosse interessante. É fazermos chegar essas ideias. Se alguém aqui já tiver alguma ideia, pode perfeitamente já partilhá-lo, para que a gente depois possa começar a preparar as coisas.
duas ideias que surgiram e que poderão ser integradas neste projeto. Uma era uma exposição de trabalhos de pessoas aqui de Real, nomeadamente de bordados ou tapeçaria. Houve uma pessoa daqui de Real que sugeriu isso, que seria uma boa ideia reunir trabalhos de pessoas daqui de Real que pudessem expô-los aqui na Junta de Freguesia para que se pudesse partilhar o trabalho de uns e dos outros. Poderá ser uma ideia. Outra ideia que surgiu seria, em X tempo, haver tipo uma sessão de culinária onde as pessoas pudessem partilhar receitas entre elas. Por exemplo, uma boa iniciativa, uma vez por mês ou assim, podermos partilhar isso. Se a população aderisse, acho que seria bom, porque é sempre bom, por um lado, haver momentos de convívio da própria população e, por outro lado, também partilharmos aquilo que cada um sabe. E outra, antes de chegarmos às obras, uma última informação que tem a ver com os regulamentos. Hoje vai haver reunião de junta, a reunião de junta vai aprovar novos regulamentos para o cemitério, para as taxas, para as atividades diversas, que é o regulamento que a lei agora nos obriga, porque também passámos a ter mais 3 competências que são muito úteis para as freguesias. Uma é licenciar arrumadores de automóveis, por isso quem quiser ir arrumar automóvel lá para cima para o Eiro, já sabe, tem que vir à junta de freguesia. A outra é a venda de lotarias e a terceira são as festas, bailes, bailaricos e festas nas ruas. Antigamente essas licenças eram passadas pela Câmara. A partir de 1 de janeiro, no caso da nossa freguesia, passarão a ser passadas pela Junta de Freguesia e, claro, que tinham que estar em regulamento e, por isso, vamos hoje aprovar esse regulamento. Claro que os arrumadores e as lotarias não dão muito jeito aqui à nossa freguesia, não é? Mas para as festas e romarias já ficou a saber que deixará de ser na Câmara Municipal, passará a ser na Junta de Freguesia esse licenciamento. E por isso iremos hoje aprovar esse regulamento. Assim como também iremos aprovar o regulamento de apoio às associações. É um tema que no último mandato sempre foi polémico, a forma como nós apoiámos os pedidos de apoio. Como nós sempre dissemos, as regras para nós eram muito simples, as pessoas só tinham que nos dizer quanto é que precisavam, para o que é que precisavam, quais eram as despesas que pensavam ir ter e quais eram os outros apoios que pensavam receber de outras entidades. E depois de fazer a atividade, tinham que nos entregar um relatório a dizer: sim senhora, a atividade foi feita, gastámos X, recebemos X das outras entidades e dizerem que não tinham dívidas nem à Segurança Social nem às finanças. Não era nada do outro mundo. Aliás, a própria Câmara Municipal, desde que veio a lei de há 4 anos da transparência, passou também a pedir isto às associações. Aliás, ainda a última reunião de Câmara foi aprovado um subsídio aqui para a nossa associação e lá vinha por baixo: a associação compromete-se a entregar relatórios de execução da atividade e a Câmara tem no meio um funcionário para ir verificar essas coisitas. Nós aqui não nomeamos ninguém, confiamos nas pessoas, mas a bem da transparência, o dinheiro são públicos e por isso quem não deve não teme, quem não tem nada a esconder, mostra à população aquilo onde gasta o dinheiro, que é de todos nós. Na nossa freguesia houve quem não gostasse muito dessa situação e deixou de pedir dinheiro à junta. Opções: nós hoje iremos aprovar esse regulamento, as regras mantêm-se, quem precisa de dinheiro submete-se às regras do dinheiro que é de todos nós, porque não estou a ver ninguém a pedir dinheiro para usar para outros fins e por isso não usa para outros fins, não há de ter problema nenhum para pôr tudo em pratos limpos. E será esse regulamento que será hoje aprovado. Vai estar em audiência à população, por isso, por mais 15 dias ou 3 semanas, e por isso depois qualquer pessoa poderá consultar os regulamentos, quer na internet, quer aqui na sede da Junta, e dar as opiniões que queira sobre os mesmos. Em relação às taxas, vai haver mudanças em relação a algumas taxas dos cemitérios e em relação às taxas administrativas. Era uma questão que nós três já tínhamos falado, que é tudo o que não seja para fins sociais passará a ser taxado, digamos assim.
Não será uma taxa muito grande, porque a taxa tem que comprovar que é aquilo que a Junta gasta pelo serviço, e serão essas taxas que serão aprovadas. Estarão fixadas, depois qualquer um poderá contestar se achar que é muito caro, se é muito barato, e poderá dar a sua opinião para depois a Assembleia, porque a Assembleia foi assim que aprovar isso. Em relação a tudo o que falei até agora, alguma sugestão, alguma dúvida, antes de entrarmos propriamente nas obras e nos investimentos? Olha, eu queria dizer uma coisa. Já aqui falaram mais quantas vezes numas lombas. É o que vai ser falado a seguir. Tá bom? Porque a lei onde eu habito é muito perigoso aquela curva. O meu marido vem sempre com o carro, vem ali, tanto pessoas de idade andam para mas vocês sabem ali que andam muito depressa e é uma curva mesmo fechada. E a gente já mesmo atravessado, porque temos uma fazenda em baixo, a gente já não tem ouvido operado, não tinha antigamente. E aí é uma curva muito perigosa. Era bem que já sei ali umas lombas. Em relação às lombas, a anterior Câmara dizia sempre que era contra as lombas, isto e aquilo. Entretanto, disseram que sim, que iam pôr as lombas a real. O que é certo é que não puseram as lombas a real quando é contra a freguesia da Ínsua, nomeadamente o troço novo da vila até à Ínsua que foi alargado, passou a ter lombas. Afinal, tanta coisa com lombas, e até metem lombas no sítio onde não são pedidas. Mas ali é uma curva muito fechada. Não puseram lá mais lombas, né? E exigentes. Pronto, aqui é isso. Sim, eu sei. Olá, eu sei que foi no anterior. Está descansada. Então, informação aqui do Sr. Vereador. Lá está. A gente ouve sempre uns e outros. Aqui era a população a pedir, o Sr. Presidente da Câmara não quis colocar logo. Lá foi um particular, o dono da Casa da Ínsua, que pediu as lombas e foi logo pedir. Pronto, eu espero bem que esta Câmara Municipal, quando meça os pesos na balança, que comece a pesar melhor as coisas. Não é só lembrar das pessoas, quando para os votos. É preciso lembrar-nos sempre. Eu lembro. E espero bem que a nova Câmara também se lembre. Em relação a obras para o próximo ano, em relação àquilo que são da competência da Junta e coisas que estão em atraso, uma é as obras da escola, que estão protocoladas com a Câmara, o edifício ainda é da Câmara, estão protocoladas, estão entregues ao empreiteiro e esperemos que estejam concluídas pelo menos até o primeiro trimestre de 2014. E também a colocação de árvores na lameira, visto que as obras que eram previstas para lá já estão concluídas, colocarem-se lá as árvores neste inverno. Outros investimentos que nós temos pensados, mas que ainda não definimos em termos de prioridade, ou seja, o que é que será para fazer em 2014, 2015 ou 2016. E foram investimentos falados aqui já ou durante a campanha eleitoral, ou um deles até falado na reunião que tivemos com a oposição, que surgiu entre os três essa obra. Um seria o pontão da Lameira, que nós já tínhamos pedido o projeto à Câmara e que penso que esteja concluído, e por isso pedir autorização à hidráulica para se fazer o pontão da Lameira, para passar para o outro lado do rio e deixar-se passar pelo próprio rio. O cemitério foi uma obra que nós deixámos cair no mandato anterior e podemos recuperá-la agora, que é construir uma rampa de acesso à parte de cima, acabar de calcetar o que falta calcetar na parte de cima e melhorar a drenagem de águas do próprio cemitério. Isto por um lado. Por outro lado, começar-se a pensar na ampliação do cemitério para o terreno que a Junta comprou há vários anos atrás para ampliar o cemitério. O cerrado, a parte de trás, foi comprada para isso e para um polidesportivo. Nunca se fez nem uma coisa nem outra, porque entretanto chegou-se a acordo com o Sr. Manuel Luís, falecido, e com a Dona Adelaide, mas temos que começar já a pensar em planear o cemitério. São coisas que demoram, quer pedir as licenças, vistorias e depois a construção em si, e de facto, infelizmente, já não há muitas vagas no cemitério e por isso a Junta já fez o estudo das vagas que há, das campas que
estão compradas e que há eventualmente pessoas que possam ir para lá, e por isso não nos resta muita margem de manobra e mais vale jogar pelo seguro para depois não termos problemas e ter que as pessoas irem ser enterradas noutro sítio para depois voltar a vir para a frente. Outra obra também pensada é a renovação da canalização de todo o que vem desde lá de cima para os contornados do Lajedo e das Cortes. No ano passado tivemos problemas com os contornados que a água deu impróprio. Mandámos fazer análise agora esta semana, a água já veio própria para depois pusemos desinfetámos e fizemos nova análise e deu própria. Agora nestas análises continua a dar própria para consumo, mas toda a gente sabe que apesar da água estar própria para consumo, tem um sabor esquisito devido às tubagens e por isso a nossa intenção, e aliás foi um erro que a Junta no mandato anterior não se pensou, que foi que quando calçámos a Rua das Cortes poderíamos ter feito logo a tubagem toda, pelo menos do Lajedo até o Fontenário das Cortes. Pronto. Na altura não pensávamos nisso, por isso uma das ideias que nós temos é de facto mudar toda a canalização, até porque lá em cima, no poço ou seja, mas na cabine, aquilo também não está em melhores condições as tubagens, e por isso mudar tudo por aqui abaixo para melhorar a canalização. Outra obra é o alargamento do caminho da Lameira. Foi agora um bocadinho alargado por causa que tivemos que fazer um muro de suporte que foi necessário, mas é continuar a alargar o caminho que dá dali da Dona Lucília, da estrada principal, até ao fundo do povo. Outras obras, a pavimentação e regularização dos arruamentos. Neste momento só há uma zona que ainda está habitada e que não está pavimentada, que é a zona onde mora o José Francisco. Do resto, toda a gente tem pavimento até a entrada de sua casa. O José Francisco é o único que não tem pavimento. Há outra situação, é que apesar da pessoa não ter pavimento, a forma como está o caminho dá-lhes prejuízos, que é além, na Ribeira, o caminho que vai para a Lameira, a Lucília, visto que no verão, como não está pavimentado, faz sempre muito pouco. Quem vem pelo caminho de baixo, chega ali e tem que abrandar e a poeira é muita, e por isso essas zonas, pelo menos, pavimentá-las, e depois começar a regularizar os pavimentos. As nossas ruas já foram pavimentadas há muitos anos. Depois disso, já se colocaram os golpes, já se colocaram outras infraestruturas, estão a muitas aos altos e baixos, e por isso é começar de uma ponta e ir a eito para ir regularizando os pavimentos. Também as bermas das estradas 615, visto que a Câmara Municipal sempre gostou muito de fazer estradas, mas esquecer-se das bermas. Basta ver o estado em que está a estrada que vai para os Apolões, em que pavimentaram-se, mas esqueceram-se que necessitava de bermas e valetas, certo? Não estou a dizer mentira nenhuma. Quando fizeram esta estrada aqui, apesar de ter sido financiada com fundos comunitários, também se esqueceram que a estrada precisava de muros de suporte, de bermas e valetas. Nós fomos fazendo alguns, nos outros mandatos anteriores, quem nos antecedeu também foram fazendo outras, e por isso continuar a ir fazendo as bermas e valetas e os muros de suporte da estrada no espaço 615. Reivindicações aqui à Câmara Municipal. Coisas que cabe à Câmara tomar a decisão e cabe à Câmara executá-las ou transferir para a Junta a sua execução. Uma delas é as fossas. Estando aqui o Lares, convidava, se tivesses tempo, de ires ver as nossas fossas. Não tens tempo, então já sabes. Quando vierem cá, de ir ver o processo. No mandato anterior, o processo está no ponto em que é só, pelo menos as fossas da lei, comprar-se o terreno e aumentar-se os tanques. Era essa a proposta da Câmara anterior. Com esta Câmara, o que eu irei propor aquilo que já propus à anterior, que é unir-se os dois sistemas de saneamento e construir-se uma entrada para o tratamento das águas.
porque mesmo aumentando os tanques além, não será solução para a freguesia, visto que a maioria dos esgotos da aldeia estão a ir para o bairro, para as fossas do bairro do Minério. A outra é a colocação das lombas, já aqui na Maria Zé falou, quer em Real, quer na Ribeira, porque de facto já houve acidentes, já houve pessoas feridas há uns anos. Ultimamente, por sorte, não tem havido coisas mais graves, mas o que é certo é que as pessoas passam a uma velocidade excessiva, quer na Ribeira, quer em Real. Por mais que haja sinais a dizer que a velocidade é 40, as pessoas não respeitam. E por isso, havendo vontade da população... Pode. Desculpa lá. Havendo vontade da população, espera-se que haja vontade da Câmara para que também as possa fazer. Outra questão, que não sei se a Câmara já decidiu se vai continuar a fazer contratos, que agora chamamos contratos interadministrativos, para a delegação de competências. Esperemos que continue a fazê-los e que aumente a verba para as freguesias, o bolo total, porque de facto vieram competências da Câmara para as juntas, mas não veio o dinheiro do Estado, por isso a Câmara, que até se gabava de estar numa saúde financeira, que espero que continue com ótima saúde financeira, possa aumentar as verbas para as freguesias, para que de facto nós possamos fazer aquilo que compete à Câmara. Ou seja, como eu sempre referi, e sempre disse à Câmara e disse à Assembleia Municipal, e o Lages, que era presidente da Junta na altura e estava na Assembleia, sempre me ouviu dizer isto, nós em Real nunca quisemos o dinheiro da Câmara para fazer obras que competia à Junta fazer. O que era da nossa competência, nós fazíamos. E se por acaso não tínhamos dinheiro, dizíamos mesmo à Câmara, não temos dinheiro e precisamos do vosso dinheiro. Aqui nunca foi o caso. E por isso, a Câmara, ao delegar estas competências, simplesmente está a melhorar as condições das populações e a dizer, bem, nós não temos, não é questão de não ter dinheiro, é ou não ter pessoal ou até os procedimentos não serem mais burocráticos, delegamos nas juntas de freguesia para as juntas de freguesia fazer. E por isso espero que haja essa abertura e também haja a abertura não só de delegar obras, mas também de delegar outras competências até administrativas, para que a população não tenha que ir a Penalva tratar desses assuntos. Outra questão é a revisão da iluminação. Como todos sabem, no mandato anterior, a iluminação foi desligada em muitos pontos. A informação que eu tenho, que foi em todas, mas pronto, na nossa foi. Houve situações que não ficaram bem resolvidas e na altura, quer a população daqui de Real, quer a Junta, reportou determinadas situações que a Câmara disse que ia resolver, mas que nunca resolveu. E, nomeadamente, cruzamentos e o loteamento de Santo António é um deles. E, por isso, não sei se a Câmara já tomou alguma decisão em relação à iluminação pública, mas acho que devia repensar, não voltar a ligar todas, mas pelo menos nas áreas urbanas ou nas áreas populacionais das aldeias, rever aquilo que foi apagado consoante as reclamações, que espero que não para lá andam, mas se não andam, os presidentes de junta, ou pelo menos aqui a Junta de Freguesia de Real, volta a chegar lá todas. Outras duas questões que tinha aqui tem a ver com o orçamento participativo, uma ideia que já tinha lançado no mandato anterior e que na próxima Assembleia Municipal voltarei à carga, mas que achava que a Câmara devia lançar esta iniciativa a nível de Conselho e, de facto, na elaboração do seu orçamento anual, passar a ouvir a população, passar a estabelecer dinâmicas para a população. Acho que seria uma mais-valia. Muitas câmaras no país já o fazem, quer câmaras grandes dos grandes centros urbanos, quer câmaras rurais, com a dimensão do nosso Conselho, e de facto têm sido experiências ricas
quer para as populações, quer mesmo para os próprios executivos e para as próprias câmaras municipais. Lança aqui o repto. Aliás, em janeiro vai haver formação por uma entidade aqui em Portugal que tem acompanhado estes orçamentos. Se calhar seria uma boa oportunidade até para algum funcionário da Câmara poder frequentar esta formação, até porque é à distância, por isso evita deslocações, porque de facto seria uma boa ideia a Câmara se aproximar cada vez mais da própria população. E a segunda ideia, que vai nessa linha, é também, porque não, descentralizar as reuniões de Câmara. Todos nós sabemos que o Espaço do Conselho são um edifício muito bonito, emblemático, lá bem colocado ali no central, mas a população está nas freguesias e está nas aldeias e todos nós sabemos a rede de transportes que há. E penso que o exemplo que houve no ano passado com a sessão da Assembleia Municipal cá foi um bom exemplo, quando há vontade a população adere e participa, e por isso penso que seria uma boa iniciativa da parte da Câmara Municipal também descentralizar as suas reuniões. Se descentralizasse uma das duas reuniões mensais que tem, num ano percorreu o Conselho, por isso seria uma mais-valia para nós todos. E por fim, é uma questão mais entre Junta e Câmara. Esperemos que em breve esta Junta possa ter a reunião com o Executivo para poder partilhar outras ideias e outras coisas que possamos partilhar. Agora, depois de já falar, dava a palavra, não sei se você é lá, doutor, está a licença, a ti e depois à população para nos lançar as flechas e as balas todas. Primeiro, dizer ao meu amigo Nobre, nem ele nem ninguém nos foi recebido pelo seguinte motivo. Como eu compreendo, nós chegámos há 4 anos, não houve nenhuma mudança, houve as mesmas pessoas que ficaram. E agora, o senhor sabe, foi preciso mudar desde o SCD da Câmara, os despachos, as contas bancárias, as senhas dos concursos, tudo. Posso dizer que o primeiro dia que funcionaram as senhas, havia um dos concursos que estavam adjudicados, outros que estavam em fase de contrato. A primeira foi só na sexta-feira que conseguimos pôr o sistema a funcionar. Depois deparámos com algumas situações graves, litígios, situações no tribunal, porque desde que a Câmara perdeu as eleições, como sabes, há decisões que não pode tomar naquele período transitório. E havia coisas em último dia. O mais grave de tudo, acho que o meu amigo Nóbrega sabia, é que a Câmara tinha uma multa na ETAD de 42.000 euros, que podia passar a 5 vezes mais. Era o julgamento no dia 20, em que as lamas da ETAD construídas em 87 nunca foram retiradas até hoje. Vou repetir, em 1987 foi feita a ETAD hoje. E até hoje, até esta semana que passou, nunca tinham sido retiradas as lamas. Ou seja, de 9 metros de fundura por 12 de largo que tem o tanque principal, só tinha 1 metro de água. Os outros 8 metros por 12 de largo era tudo lamas. Foi-se retirando até onde este trabalho está a demorar há uma semana, com o pessoal da Câmara a trabalhar até às 7 da noite, e trabalharam ontem até às 5 da tarde. A giratória só chegou aos 6 metros e qualquer coisa, porque aquilo é muito apertado, e agora andam com um balde, com umas correntes, aumentaram um braço com umas correntes, e andam 3 homens a descer 9 metros de fundura, que a única coisa que conseguem fazer é carregar o balde e vir para cima, porque não aguentam apesar de trazerem uma máscara não chega. E tivemos que fazer esse trabalho para ir, e propusemos ao Ministério Público que adiassem o julgamento e que nos dessem mais alguns dias para corrigir essa situação. E pronto, ficámos a pagar voluntariamente, pedimos 12 prestações para não ser tão... Porque essa multa já tem 1 ano em junho, já fez 1 ano em junho, e a Câmara foi multada em junho de 2012, tinha 30 dias para reparar a entrada, nunca o fez. E, portanto, houve muitas situações, como o Nóbrega depois vai perceber, e eu vou contando, que tiveram que ser resolvidas assim de repente. Depois também tivemos 5 dias sem o Sr. Presidente, e se o trabalho já era muito, ainda mais trabalho ficou. Há muita coisa que nós queremos mudar. Aliás, a prova, e eu já tinha dito ao Nóbrega, que eu não quero que ele vá para Nóbrega, quero vir cá e me inteirar nos assuntos, já tinha dito isso, ainda não fomos a freguesia nenhuma. Nós teríamos de entrar para a reunião, no dia 27, depois da Assembleia,
vamos reunir com as juntas de freguesia. Como tu falaste bem, E depois a seguir há um jantarinho para todos. Isto não sei, isto não posso prometer, que eu só prometo. Prometo que vai haver reunião, mas se há jantar ou não, já não sei. Mas pelo menos já te poupo a viagem, portanto, como vais à Assembleia, fazes tudo, já até estou a poupar a chamada da manhã, já ficas notificado, portanto já mais ninguém te vai ligar, depois da Assembleia, já sabes que vais ficar mais um bocadinho para tratarmos precisamente do orçamento. Também quero que o Nóbrega perceba que o orçamento deste ano vamos introduzir muitas alterações. Aliás, ele sabe que eu sou contra os outros, os outros e as outras, porque o orçamento da Câmara Municipal normalmente não dizia o que fazia. Dizia, vamos fazer isto, e depois nas verbas outros e outras, era por ali que saía tudo. E ele sabe que eu sou contra isto e vamos tentar mudar isto. No entanto, este ano o tempo é pouco, como sabes, é muito pouco. Estamos a trabalhar até às 10 da noite, eu começo nos armazéns às 7h20 da manhã, também é preciso pôr o pessoal e estar a fazer alguma coisa, e o tempo também não dá mais, são 12, 13 horas por dia, 14 e não se consegue trabalhar mais. Vamos tentar mudar. A prova é que também o Francisco hoje não podia estar aqui, eu vim para ouvir. Esta é a nossa maneira de estar, é ouvir as pessoas e tentar solucionar os problemas. O problema das fossas é uma prioridade para nós, aliás, temos que a todo custo evitar esta situação das multas, porque se começam a cair em cima de nós, estamos desgraçados. Segundo o nosso amigo Dr. Unido, eles vinham ao Conselho Penal, porque não era um Conselho que pagava, portanto, esta era a filosofia dele. Pois, e aqui... Eles vinham cá multar-nos porque nós tínhamos dinheiro para pagar. Pois, isto é uma boa teoria, e eu entendo que não deve ser assim. Nós não vamos aproveitar o dinheiro das multas para fazer E naquele caso posso já, não sei se chegou aí para a frente, mas o morador que vive lá mesmo ao lado e que leva aquele cheiro todo, ameaçou, porque pronto, a Câmara também não o tratou da forma mais correta, e ameaçou meter o processo em tribunal, não sei se meteu ou não, por isso, se lá chegar uma multazinha das fósseis da Real, não acho estranho, porque... Cá estaremos de razão. E, portanto, era isto que eu tinha para vos dizer, ouvi-nos com atenção. O homem quando tem essas reclamações apontadas, quando nos juntarmos para ver o que a Câmara poderá concordar com o Real, cá estaremos para nos entender. Dizer também que a questão das competências, eu já percebi isso, o governo deu mais competências às juntas, mas esqueceu o sinal de dinheiro. Mas se calhar entenderam que a junta já recebeu dinheiro mais, portanto, há que agir melhor, deve ter sido esse o entendimento, mas pronto, a Câmara certamente estará atenta e não vai deixar que as juntas de freguesia fiquem com mais competências e menos dinheiro. Portanto, também já é mais sobre a já começámos isso. E, aliás, essa é a primeira observação que qualquer pessoa faz. Dão mais competências, mas se essa dinheiro. Devemos também corrigir essa situação. Já agora, e também, não sei se o momento já recebeu, mas se não vai receber, no dia 30 vai haver uma reunião de freguesias, onde eu ainda continuo até fevereiro, ainda continuo, portanto, também nós debatimos estes assuntos. E dizer que, da minha parte, sabe que estarei sempre disponível, ao contrário, sou presidente da Junta da Real, eu tentei contactar 3 ou 4 vezes, tem sempre o telefone desligado ou no internet, não sei o que é que se passa com o seu telefone. Desculpa lá, mas não toda a gente se queixa, eu ligava ao presidente da Junta da Real, é quase impossível, também já é a versão corrente, já toda a gente se queixa disso. Em relação a isso, também... aconselho a ter 2 telemóveis, uma rede 93 e não sei. Mas sabes que na Ribeira nenhuma rede... Já agora tenho que comprar uma casa em Real e vim morar para Real. Não, mas já agora, olha, para casa era uma coisa que eu pensei. Já estamos a tratar disso. Que eu pensei. Na questão da internet, porque aqui em Real temos fibra até aqui, temos fibra até Real e estamos agora aí só a tentar melhorar as situações para distribuir pela população. Mas é a rede de telemóveis. Porque assim, aqui em Real ainda se apanha algumas zonas, na Ribeira é complicado. Quando houve aquelas situações de roubarem os cabos, é assim, nem havia fixo, nem havia móvel, porque a gente na Ribeira ou vai para o pé da capela cá em cima, ou vai para a Lameira, ou vai para o cimo do povo. Há freguesias que ainda são piores, nomeadamente antes, né? E Lusinde, e assim, acho que a nível que a Câmara, e isto eu sempre batalhei com a outra Câmara, devia pensar nisso, porque é um problema até de proteção civil, e são competências da Câmara a nível de proteção civil, de forçar os operadores a melhorar a rede,
Porque quando há roubos de cabos, quando há incêndios, como aconteceu no último verão nas Antas, assim, os meios de comunicação, hoje em dia, são os Sobre telemóveis. isto, eu posso dizer ao meu amigo, que já chamamos, fazemos uma reunião com a PT, e o problema normalmente nunca se resolve por falta disto. Ele diz que fez várias propostas ao Poder Executivo, mas que nunca houve receptividade para colaborar. Então, falámos precisamente nos 3 casos, que é a Real, o Zinc e a Antas, são os mais problemáticos, e ele ficou em trazer o estudo novamente com os números para ver se chegamos a um entendimento. Portanto, sobre esse assunto que nós já tivemos essa preocupação. Fico contente. Agora, eu peço desculpa, mas tenho que ir para o funeral. E o meu amigo Nóbrega sabe que a porta está aberta. Então, Independentemente disto, eu vou arranjar na mesma linha, porque aquilo que tu me estás a dizer no papel, eu quero ver com os olhos. Não é porque eu desconfio, mas quero ver. E se calhar os dois. há 4 anos vieram cá só em fevereiro. Espero que tenhas, desta Não, vez venhas mais não, cedo. venho mais cedo, venho mais cedo. Prometo que venho mais cedo. Prometo que na próxima semana, se eu tiver tempo, eu venho. Vou começar por ordem alfabética, que é para ninguém ficar chateado. Epá, Epá. mas por ordem inversa. Não, ordem alfabética, mas Se por eu ordem utilizar inversa. 30 e qualquer segundo, utilizo 30 e É fácil. A ordem alfabética. Começa um pouco. Exatamente. Ou então começas pelas freguesias, tem menos habitantes. Vais ao Lucinda, depois vais aos Tranqueiros, depois vais a nós. Eu já disse que começar por ordem alfabética, por isso agora. Mas pronto, então, é assim, então, antes de ires embora, se alguém tiver alguma questão ou alguma coisa a falar com o Sr. Vereador, Eu tenho, não é nada por causa nem da rua nem nada, eu tenho lá umas barreiras que tiraram da lei da rua de Santo António do muro que caiu, estão naquilo que é meu, já tinha falado com a Dona Amélia. Peço desculpa que eu não ouvi o que a senhora disse, que é um assunto tal. Tenho lá aquelas barreiras Para proteção. Ah, as proteções. os raios. Sim, os raios. que estão lá, estão ainda naquilo que é meu, temos pedras que tiraram do muro debaixo das oliveiras, temos de barrejar as oliveiras e não podemos, porque estão as barreiras, não devemos pôr a pedra. Olha, diga-me, faz favor, onde é que é? É ali a curva de Santo António. Aquele muro que agora não? Sim, sim. A questão da parte de baixo, é? É. Não, da parte Tá de bem. baixo. A Dona Amélia disse que eu tinha tirado ainda a Dona Amélia, já falei com o Presidente, ninguém, já falei com o Engenheiro Sostino, só responde mal às pessoas, tem que ter mais educação, porque eu não gosto que eu falo mal, porque eu não falo mal. Aquilo a gente fala e vira as costas, e depois estou-me sentindo o que eu disse. Em nome da Câmara, peço desculpa pela resposta que me deu. Mas que compreendo. Quando era da água, queixei-me da água, disse-me, se não está contente, não fosse. Este é o problema que temos que falar com a Câmara. Sobre retirar os raios, eu vou mandar tirar, está bem? Sim, porque queremos tirar a pedra, porque está no lugar onde devemos pôr a pedra. Mas o Pedro sabe, está no lugar onde devemos pôr a pedra. Sobre isso, coisas fáceis eu uso um borrado. Pois não, eu não tenho mais nada. Está bem, muito obrigado. Já pedi 2 ou 3 vezes, ninguém faz mal. Deixa estar que eu vou tirar. E já agora também estão aí os dois, há que ver o problema da água. Como é que é a coisa? E a água está muito má. Como é que é essa? O que é que se passa com a água? Nunca tem qualidade. Nada, mas agora Não está mal. Atenção, não é que está mal. A É água a daqui vem de pilão. E no verão, lembram-se de abrir a captação de pousadas. Mas lembram-se já muito tarde. Pois assim, Então, acho que o posto lá acima ao campo da bola deve andar com muito lodo. Andaram a lavá-la esta semana? Andar. Andaram a Daria um lavá-la. dia aberto mais a condução para lá bem. Andaram a lavá-la esta semana. Eu hoje não consegui aproveitar. Sim, e o Barbosa e o discussão querem ir abrir as bocas de incêndio. Epá, mas mesmo assim, Não, É mas pá. lá embaixo está uma fica miséria. sempre no meio. E assim, abrem aqui na estrada. Mas claro, Essa semana um iam lá pouco embaixo. baixo. Abrir 2 vezes, mas não conseguem. Por exemplo, aquela cena tem uma queixaria. Tem que ter a água ligada à rede pública. Tem que ter os controles. Volta e meia aquela fiscalização. Também, esses coisas, fui lá 15 dias, há 15 dias pedi, e não perderam outras datas. De junho. Pedi que é para lá pôr no nosso E já dia. ninguém tira as águas há um mês e tal. Já é para É gastar. preciso. Eu falei, tive que lá Ao mês pedir. e tal, vieram tirar as Sim, mãos. sim. Sim, diz que É não, a preciso- doutora é Isabel assim, diz que não. é- Diz que não tem lá Porque assim, é no caso da água para o consumo e também há os problemas maiores para as unidades que precisam e que têm controle. A água está sem café, não é? É assim, é muito fácil. Mesmo agora, nesta altura. Sim, sim. Sim, sim. Eu hoje Eu não posso dizer que eu consegui hoje de manhã quis ir tomar banho, lá embaixo na Ribeira, e tinha água assim que nem café. Mas, ó Pedro, mas tomar banho é quando estamos aqui também, mas um centro da queijaria tem que ir buscar a água. Mas se você dá uma Mas, coisa, sua casaca. Está bem, deixa. Eu limpei os filtros a ver se não resulta. Ficaram iguais. Ao fim da dia, outra vez ficam iguais. Está bem.
Eu peço desculpa, mas eu tenho que ir para o funeral. O amigo não ficamos combinados em uma tarde. Sim. Tudo bem. Na quarta-feira falamos. Está bem? Ok. Boa tarde a todos. Bem, achas? Obrigado. Fica bem. Uma questão que eu agora lembrei quando o Zé Lage estava a falar é assim, o Zé Lage, a Câmara Municipal este ano foi convidada, não foi por ter mudado de cor, nós há 4 anos e durante o mandato anterior também sempre convidámos o anterior executivo para vir a esta sessão de início do ano, simplesmente nunca quiseram vir. E por isso, não quero que pensem que é por ter havido mudanças que nós passámos a convidar, sempre convidámos, sempre trabalhámos com todos, simplesmente no mandato anterior nunca quiseram vir cá. Por isso, deixar isso esclarecido. Mais questões, mais dúvidas? Pedro, há outra questão. E, parte da parte da junta. Há botões à mão. Quando alguém vier aqui tirar pinheiros, fora da freguesia, andar nos nossos caminhos, há que pedirem uma causa. Porque é assim, andaram aqui a tirar madeiras no inverno, calharam no dia de ser inverno, pronto, calhou, fizeram por isso, não é? Quer dizer, puseram um caminho da ponte numa miséria. Quem é que pôs o caminho? Mostrei de Mercedes a Torre Real e hoje já começa a esquecer, mas está muito miséria. E nós tínhamos um caminho que não havia freguesia nenhuma, que tivesse caminho para nós. Nós, assim, ao... Quer dizer, aí, desculpa lá, mas tu tens a culpa. Na minha mãe, quer dizer, isto não falamos, porque assim, andava lá, uma calça nos filhos, iam-se embora. E eles os caminhos estavam puxos, não, ficavam para comprar. Além a parte da casa da Susana, viste, deitaram lá os rolos, passaram lá, está lá qualquer coisa que a gente ainda não pode. Mas ainda coisas do caminho é que nós ainda tudo para ter que caminhava ali. Duas questões prévias, por acaso uma era para ter falado logo no início. Não é que eu não assumo as responsabilidades, mas primeiro de tudo, em relação de culpas e tudo que a gente faz, para o bem e para o mal, nós os três assumimos como equipe. Sim, os três culpa, mas não estão lá a falar. Mas é assim, para cá está a esclarecer, o Zé nunca... Mas há outras pessoas aí na freguesia que às vezes pensam que a junta de freguesia é o presidente da junta e os outros dois são bonecos que caem. E por isso, era para ter esclarecido logo isso no início, tinha ali apontado, passou-se, mas a nossa postura durante estes 4 anos e para os próximos 4 anos será sempre a mesma. Ou seja, quem precisar de falar de alguma coisa pode ter com qualquer membro da junta que, se não resolver logo na hora, fala com os outros e as coisas há um andamento. Se não tiverem andamento, têm toda a liberdade de virem cá puxar-nos as orelhas, como têm feito. É mesmo assim, porque se nós não cumprimos, têm toda a legitimidade para o fazer. Em relação à questão dos madeireiros, é assim, nós não temos poder para não deixar ninguém passar em caminhos públicos. Não é de deixar passar. Nem para cobrar o que quer que seja. Há uma solução, lá embaixo na Gulgã, a Câmara criou um regulamento para os caminhos, para regular o trânsito nos caminhos, porque roubavam muitos fios de cobre. Então, depois, passado entre determinadas horas, não se pode circular naqueles caminhos e outras regras assim. Eu ando a ver se consigo ver esses regulamentos para perceber se de facto aquilo foi uma ideia peregrina da Câmara ou se de facto tem sustento legal para se fazer. E havendo sustento legal, ou seja, havendo uma norma que permita à Junta fazer isso, regular e colocar restrições à circulação nos caminhos, então aí a Junta de Freguesia fazer aprovar, ou melhor dizendo, fazer a proposta para a Assembleia de Freguesia, aprovar o regulamento e onde isso esteja taxativamente bem claro as condições de circulação dos caminhos. Porque até o momento nós desconhecemos alguma lei que nos permita criar essas restrições, como por exemplo existem para as estradas. Em que há restrições e a Câmara ou as Estradas de Portugal podem criar restrições. Para os caminhos vicinais nós desconhecemos. Há esse caso lá em baixo, ando a tentar saber com que fundamento é que isso pode fazer para que, havendo isso, nós aqui podemos aplicar isso. Porque não é só madeireiros, assim como BTT, não, mas todos os terrenos e outras coisas que andam por aí,
para regular toda essa situação. Isso já está a ser pensado para que, havendo sustento legal, nós podemos avançar com Nós temos um caminho tão bom, Com e esse- a autorial, como assim, com esse normativo. Com esse normativo. Já fui com o Barra está animado. Ah, Já fui com o Barra está animado. Agora também assim, Assim também lá vamos. também é consciência de quem vende, também pensar que assim, com o dinheiro que faz com os dinheiros, investir algum no caminho que andou a estragar. Essa cara doce. Né? Isso também vai da consciência de cada um. É mesmo assim, não é? Essa cara doce. Quando alguém compra os pinheiros, portanto, Eles já pagam tão pouco, comprar mais barato. comprar mais barato um bocadinho e Isto não mata, mas quando eu tirar a mata, lá embaixo era uma mata que era de Serafim, que não, foi os corrões foram para lá, e porra, pôs o caminho ali uma miséria mesmo. Uma miséria mesmo. Aqui foi uma miséria mesmo. Foste no tempo certo, não valeu nada. Às vezes também é preciso vender por menos e salvaguardar outras questões. Mas isto também, quem vende Quem vende tem culpa, quem compra é que tem culpa, porque assim, se não pode tirar agora, tira para o branco, não é? Agora estragar o que está a Mas assim, mas quem vende, quando faz o contrato, pode logo fazer o contrato com a obrigação de quem comprar saber o que é que faz. Não tem nada a ver com a coisa. Vende, mas nestas condições. Eu acho que aí tem nada a ver com a coisa. Eu acho que sim, que no contrato podia ser. Não é? Eu acho que é. Olha, eu posso dizer, nós quando vendemos os eucaliptos, os pinheiros lá de cima de Fial, no nosso contrato ficou logo lá, muito clarinho, que o empreiteiro era responsável por isto, por aquilo, por outro. E que se não fizesse, tinha lá causa para ir para o tribunal. Quando vendiam os eucaliptos também disse logo, quis logo, que a mata é limpa, não quis lá na frente. E claro, o empreiteiro, Não vais ver nada limpar a mata. Mas estamos a falar de caminho, que quer dizer, não sei, é assim, Podes pôr. é assim, quem estraga, não vamos pôr, é assim, quer dizer, a gente aqui tem que ser por somos nós. é assim, o caminho é estragado. Ó Zé, pense numa coisa, imaginemos numa coisa tão simples como isso. Você tinha um caminho de acesso ali à sua porta e passava alguém e estragava o caminho. Né? Quem é que você acha que devia compor? Então olha lá, quem estragou ali a minha porta aquelas duas manilhas estão arrebentadas. Já há 2 anos e tal que lá estão. ninguém comprou. Então ninguém compôs, quem arrebentou. Talvez no papel as fosses que ali passaram e por lá embaixo carregar as fosses. Sim. Talvez não um papel que se arrebentasse aqui e diz o que é que Ó Zé, o que eu estou a perguntar é muito claro. Você traz lá um empreiteiro a fazer uma obra, qualquer coisa, estraga o que está no caminho público. Por exemplo, quem é o responsável? É o dono da obra. Mas isto também estraga e não compõe. não sei se o dono não pôs o empreiteiro. Isto também Aí estraga também e não não sei. compõe. Aí também não É sei. o dono da obra. Aí, Pedro, desculpa lá. Ó Zé, a lei é muito clara. O dono da obra assume as responsabilidades. Ou o empreiteiro. Então se o empreiteiro que faz a obra com a chave na mão, quem é que vai ser o responsável? Vai ser o empreiteiro? Não, assim, Isso não. depois é o contrato que tem Não, o dono da obra é que depois vai ter ao empreiteiro que tem responsabilidades. Mas o responsável é o dono da obra. Depois o dono da obra vai ao empreiteiro. Olha, quando abriram os votos, fizeram... Por isso, ali quem vende também devia ser responsabilizado por os danos que são causados pelo seu negócio. É? Eu acho que aqui desta feira, quer dizer, quanto mais trago, acho que mais deixam andar para a frente, quando a gente vê, não é? É o que temos a ver, então é assim. Ó Zé, olha, às vezes queixamos de barriga cheia, sabe? Pai, não deixamos barriga cheia, temos que dizer aquilo que vemos, não é? Não estou a dizer que Eu estou a seja explicar bom. do caminho obras. E parecendo lá também. Né? Tanto como tanto. Eu só estou a dizer que as pessoas que fazem É negócios uma coisa que mandaram aí os homens aí, aqui na junta, nos caminhos. Só sabiam o caminho direito ao ponto, o caminho direito. Às coisas, nunca para lá passou. A única pessoa que lá passou foi a Raposa e lá em cima o Peiras. Fizeram um trabalho 5 estrelas. O resto que é passado, nunca nenhum homem lá passou. Nunca. Ó Zé, e também nestes anos todos, E não é caminho com os outros. ó Zé, e também nestes anos todos é a primeira vez que está a falar nisso. Não, já disse uma vez ao Paulo, lá embaixo a apontar uma miséria. O da Já ponte falei, sim.
Sim, os buracos sim, não estou a falar da Mas limpeza. pronto, mas estamos a falar em tudo. Né? Estamos a falar em tudo no Estado. Então, nunca ninguém lá mexeu em nada. É assim, as pessoas também têm que ter consciência que é. Puseram umas canadas de gravilha para deitar para lá, nunca ninguém botou uma Devem-nos ponta puxar daí. as orelhas Quer dizer, na altura não certa. é caminho para ninguém, não passam para lá ninguém, quando nos botam para lá. Tudo bem. Mas eu tenho que dizer aquilo que sai Ou seja, também. tudo bem, agora também digo assim, às vezes também as pessoas que passam nos caminhos podiam dar um jeitinho, ir buscar uma carrada ou ir buscar aquilo e espalhar. E tu se lá foste passar, tu ou qualquer uma coisa que está, vê lá atrás, atravessar no caminho. Quem é que lá fez? Ou seja, só estou a dizer, as pessoas que têm também, de vez em quando, há lá traços feitos, há ou não há, Paulo? Já lá viste? há coisas, No caminho da Argateia, há lá atrás não há, aquilo é que não quer ver, há lá atrás não há, quem é que isso fez? há coisas que às vezes são fáceis da própria população fazer. Olha lá acima quando entrava lá pela primeira da Meira. Aliás, mais à ponte de Xandrorio, à ponte de Xandrorio, agora está bom, não, mas quando chove lá, leva lá 2 tratores de terra, mas já lá passou com a carne já, é verdade, não é? Mané? É verdade. Eu já disse ao Paulo. E dou-lhe, por exemplo, o exemplo dos caminhos da Ribeira. Nós tivemos lá bastante tempo montes. É assim, e as pessoas que às vezes viam os buracos, passavam, metiam no caminho, andavam e faziam as coisas. Porque às vezes são coisas fáceis de se fazer. Né? Às vezes não se pode estar sempre à espera que também que seja Exato. os outros a fazer. Exatamente, aqui que nós estamos a dizer que Às vezes também se tiver pedido tudo, nós metemos nos buracos. Claro, Helena, não estou a dizer Mas o não contrário. pedido O Antônio já lá foi muita vez no bar. Não estou a dizer o contrário. Para aqueles buracos, nem lembras-te lá para cima, foi lá muita vez no bar. Não se podia lá passar. E o Antônio foi lá no bar muito. Agora está mais ou menos, nos tempos. não tem chovido. Depois, mas quando choveu, eu fui Bem, lá no bar mais muito. questões que queiram? Visto que vai haver obras na escola, já uma vez aí também o Bar do Mineiro não tem qualquer boca de incêndio aproveitado. Tinha de ser já dito. Ainda bem que falo, vou apontar. Já, apontar. Boa tarde, então. Olha, já agora, antes de vocês saírem, sexta-feira vai haver às 10 horas na sede da banda uma sessão pública que vai contar com o malta da Comissão de Utentes e com o Presidente da Câmara, ou outra pessoa da Câmara, por causa do encerramento das nossas finanças. Porque está previsto o fecho das finanças para breve e por isso vai haver uma sessão na sede da banda, em articulação com a Comissão de Utentes e a Câmara Municipal, às 10 horas, sexta-feira. Por isso, quem for à feira ou quem não for e quiser lá aparecer, Às 10 horas da manhã? às 10 da manhã. Querias à noite, às 10 horas da noite. Olha, outra pessoa. Às 10 da manhã. Olha, era só para quem fosse embora saber. Não, obrigada. É isso que eu disse antes. Não, eu vou lá, deixa descansar. Aproveitando agora, ao fazer Vá, tchau. É a questão da boca de incêndio. Qual a boca de incêndio? Porque no Bar do Mineiro, lá no bar, lá a boca de incêndio. Olha, eu... Mas também haver, não haver, o jogo da grande há boca de incêndio. Quando houve ali o fogo, não resultou nada. Não, é assim, Mas não é Nós também quando o fogo levou a minha queijaria, dentro de quartos em água, chegaram ali para estar na boca de incêndio, aliás, na minha casa, não botava em água. Isto também é uma coisa que haviam de ver, umas e 2 vezes no ano, uma vez no ano, haviam de ver se estava tudo funcionava. as bocas de incêndio, eu fazia parte, neste mandato, fazia parte de uma comissão, que era a Comissão Municipal de Defesa da Floresta, e onde estavam os bombeiros, além da Câmara, estavam os bombeiros também. E uma das coisas que falei lá, que era essa questão das bocas de incêndio, e falei nomeadamente para a Freguesia Real. Porque as cortes com as obras que se fez no mandato anterior ficou sem boca de incêndio, havia do Lajedo, que já não funciona há muito tempo, há uma na Ribeira que também nem funciona nem deixa de funcionar, e na Bar do Mineiro não havia nenhuma. E o que o Presidente da Câmara nos disse foi não vale a pena haver bocas de incêndio porque as condutas não têm pressão para abastecer os carros. E os bombeiros disseram, não, olha, vale a pena porque nós temos carros pequenos e no incêndio que houve no Bar do Minério tinha dado jeito de podermos abastecer um carro pequeno ali naquele bairro. Porque o fogo estava junto às casas e nós tínhamos carros pequenos, quer nós, quer os sapadores, e teríamos dado jeito a nós abastecer, nem que a gente depois tivesse que ir encher outra vez o tanque, o depósito da captação, com água vinda de outro sítio, com o nosso autotanque. Mas para os momentos de incêndio dá sempre jeito de ter as bocas de incêndio por perto.
Mas mesmo assim, nem assim a Câmara decidiu resolver o problema das bocas de incêndio, quer na nossa freguesia, quer noutros sítios de concelho, porque os bombeiros têm todas as bocas de incêndio mapeadas, as que funcionam e as que não funcionam, e já há 8 anos que entregaram esse documento à Câmara Municipal. E há 4 anos, quando foi a primeira reunião dessa comissão, voltou a entregar esse documento à Câmara Municipal, para a Câmara Municipal saber o que havia, o que é que não havia, e para resolver as situações. Mas eu apontei ali porque quando estiver com a Câmara já é um assunto que vou outra vez puxar. Mas na altura, dali do minério, logo a seguir ao incêndio, e portanto houve reclamação também de pessoas lá, encaminhei sempre tudo para a Câmara, para a Câmara resolver a situação. Porque mesmo não havendo pressão na água, porque assim, abastecer no caldo dos bombeiros, portanto, dá lá de ferro ao outro. Mas foi o que disse os bombeiros. Pá, a gente depois enche um autotanque de novo e vai lá outra vez encher o depósito e volta outra vez a haver água no depósito e volta a ferrar o depósito. Porque é importante haver água junto às localidades. Outra coisa, ali à porta do pai do Maneiro, está lá uns paralelos que vai estar. eu passo lá várias vezes e é verdade. Eu arranco paralelos, o pai do Maneiro arranca paralelos, aqui a minha irmã, mas era um enchimento. O encosto muito aí de cimento, quer dizer, uma sorte seria substituir tudo carregado, basta saltar só um paralelo fora e esse já está no caminho. Cada vez que chuva que salta Esse já está pensado, já está entregue. Aliás, o Sr. Manuel Heberto, sempre que nos vê, É uma coisa que é fácil de fazer e uma só quanto mais anda, mais traga. toca no assunto, já está entregue. Mais As pessoas que elas têm, eu tinha feito serviços, mas não me nada. Você falou nos espaços verdes, lá acima à serra, a limpeza da serra. Isso eu já lhe disse, como disse na campanha. Herdamos o que herdamos. Está além do parque de Marendas, além do Sobreiro, está lá sempre cheio de bolota. Quando a junta de freguesia tiver dinheiro, emenda-se limpa-se a lei. O bode lá de cima agora. Não há, o orçamento da junta de um ano não dava para limpar todo o bode. É assim, eu já confesso que já há tempo que me passo isso. Mas os anos passados passei lá e vi caminhos dentro da plantação, lá em cima da serra, já lá tinham pinheiros no meio. Sim. Os caminhos que É foram. assim, e já não digo limpar, mas pelo menos os caminhos estão. Os caminhos que foram abertos para a saída dos pinheiros quando foram. Não, era um dos Não, caminhos. no meio do meio. Um dos caminhos, portanto, penso agora que é Eu o que eu vai faço ao meio. No meio. Há um que faz a diagonal e há outro que vai ao meio, onde a serra, portanto também pelo meio da plantação, que é assim, eu passei lá a pé, como se fosse um carro, passava 2 vezes lá passava. Portanto, independentemente do interior da plantação. E aí bastava uma máquina para limpar aquilo. Veio do antigo campo. Havia lá já Sim. gestas. Se calhar, agora confesso que isto já foi no ano passado. Não, mas. Agora, em relação ao ódio em si, azar dos azares, os trabalhos do arralamento, lá está. A gente às vezes mais vale perder dinheiro quando vende as coisas e fazer o contrato para ficar tudo limpo, do que fazer o contrato para ganhar muito e depois ficar com o ónus do lixo, que foi o que na altura fez. A Junta na altura optou por ficar com os sobrantes a seu cargo e claro que depois não teve condições para retirar todo os sobrantes que lá ficaram e porque tinha cima o terreno, os pinheiros não estão alinhados, o terreno não é certo, porque se fosse uma coisa que desse para meter ali uma capinadeira e toca a andar, mas não, tem que ser muito trabalho manual e por isso temos esperanças, para caso, mas é um assunto que também tenho que falar com a Câmara para quando é que está a execução, visto que a Câmara lançou o concurso público, da faixa de gestão de combustíveis, na parte de cima, no cume, uma boa parte do nosso plantio ia ser limpa por causa dos E incêndios. aquela parte do cordeiro não é nada difícil. Sim, essa parte toda ia ser limpa, aliás, porque iam limpar metade da nossa parte e metade da parte do castelo.
Isso, não sei em que ponto de situação em que isso está, já foi entregue à empresa para o fazer, e por isso essa parte de cima provavelmente será limpa, e a parte junto ao cruzeiro será limpa. Aliás, ela não foi exatamente por isso, não valia a pena andarem uma entidade atrás da outra a fazer os trabalhos. E por isso a parte de cima, e da nossa parte, nós dissemos sempre à Câmara que podia limpar o mais possível, desde que a gente vendesse os pinheiros e ficasse ali uma boa faixa de gestão de combustível para que, a menos do incêndio, não seja tão fácil passar do Castelo para a Real ou do Real para o Castelo. É mesmo assim. Bom, também queria falar sobre o sítio lá abaixo. Não sei se vocês já meteram aí estes trabalhos, Qual das estradas. Eu fiz lá abaixo o muro, não é? Pois fez. E agora eu achava bem. Olha, teve cá o senhor vereador. Bom, não sei se... Bom, eu peço desculpa por ter vindo tarde e, portanto, confesso que perdi parte da reunião. Pronto, mas a ideia que eu tinha é que o essencial da reunião era para se falar do que aí vem. Sim. Pronto, que é o que costuma acontecer nestas reuniões, portanto, lá de 2020, principalmente para 2014. Pronto, o mandato mudou, portanto a Junta manteve-se, e na parte que me toca, como dirigente associativo e principalmente ligado à turma, gostava de saber se os critérios para a atribuição de apoios se mantêm, se houve alguma alteração. Por acaso falei aqui isso, mantêm-se os mesmos, ou seja, é feito pedido onde nos é dito a atividade que é, quais são as despesas que pensam ter, quais são os outros apoios que pensam ter as outras receitas, quer receitas próprias, quer receitas das outras entidades, e assinam e carimbam o requerimento. Nós deliberamos o apoio e, a seguir à execução, entregam um relatório onde dizem, apresentam as contas dessa atividade e dizem o que receberam, o que gastaram, de onde é que, se foram dinheiros públicos ou se foram dinheiros privados, quantos participantes houve na atividade. Um simples resumo. Eu, por acaso, não conheço o relatório que a Câmara vos exige, mas não deve andar muito longe disso. A única diferença é que a Câmara nomeia um funcionário para fiscalizar e nós não nomeamos. Vocês assinam a declaração de honra conforme aquilo corresponde à verdade. Pronto, é assim, porque a ideia que eu tinha é que depois no final do ano, portanto, além disso, portanto, do orçamento da atividade, ou depois do relatório das contas da atividade, no final do ano ainda era preciso demonstrar nas contas anuais que essa verba estava refletida. Nós hoje vamos aprovar um regulamento que será enviado à Associação para a audiência prévia, para depois ser apresentado à Assembleia, e uma das normas que lá está é, no primeiro pedido de cada ano, é apresentarem as contas aprovadas do ano anterior e o plano de atividades aprovado para esse ano. Que é para a gente saber que as entidades funcionam de forma regular. Apesar que aqui tudo se sabe, mas do ponto de vista formal, para ficar no nosso arquivo, vamos pedir isso. Porque, em relação à Câmara, o que tem acontecido estes anos é que há um pedido formal para a atividade e uma vez atribuído um apoio. Portanto, depois é preciso entregar o relatório de execução da atividade, das contas, com comprovativos. Sim, mas nós não pedimos comprovativos. Pronto, mas eles querem o relatório da atividade com comprovativos, pelo menos é o que é, não sei se uma vez que a Câmara mudou, também já vai haver alterações em relação a isso, mas no final do ano, ao princípio do ano, não há exigência de plano de atividades ou de relatório de contas do ano anterior. Portanto, ou seja, uma vez que eles apoiam uma atividade em concreto, eles referem-se a essa atividade em concreto, não à atividade ao longo do ano ou do relatório geral de contas do ano. Pronto, nesse aspecto... Mas do ponto de vista genérico e legal, é assim,
A atividade é executada por uma entidade e nós temos que ter assim, um mínimo de base conforme essa entidade funciona de uma forma regular. Há juntas de freguesia que pedem estatutos, pedem as contas, pedem o orçamento, plano de atividade, pedem a certidão de não dívida sequencial, pedem a certidão de não dívida às finanças. Porque, teoricamente, é isso que nós precisamos ter para apoiar qualquer entidade. Do ponto de vista legal, é isso que nos é pedido. Nós escusamos disso. Não dívidas. Vocês assinam a declaração de honra de conforme não têm dívidas. Se um dia se vier a descobrir que vocês têm, quem assinou vai ter que assumir as responsabilidades daquilo que disse. E pedimos o plano de atividades, até para termos uma noção do que vai ser as atividades do próximo ano e, por isso, avaliar aquela atividade no conjunto das outras atividades da própria entidade, não é? E do que foi feito no ano anterior, contas aprovadas para demonstrar que a entidade em si, quer seja a associação, quer seja qualquer outra entidade, estão a funcionar de forma regular. Como eu disse ao bocado, é assim, quem não deve, não tem. Por isso, assim, as coisas são feitas, que eu saiba, a associação tem tudo legal, por isso não tem nada a esconder. É assim, legal está. Agora, que às vezes trabalha na base do voluntariado e que se poupa muito trabalho, que assim, nós todos os anos fazemos uma reunião para a Assembleia Geral para apresentar as contas. Agora, em termos de plano de atividades, a gente tem uma ideia daquilo que vai fazer. Agora, pôr isso num papel não é fácil, porque a qualquer altura as coisas são alteradas. Sim, mas o Estatuto da Associação não diz que tem que haver uma Assembleia Geral para todos os anos aprovar o plano de atividades? Os Estatutos da Associação diz que tem que ter uma comissão com 11 elementos. Não, eu sei, eu estou a perguntar... Tem. E há 7 anos que tem uma comissão administrativa provisória. Pronto. É assim, é só... Agora diga-me assim. Paulo, é só a comissão administrativa dizer, olha, não apresentamos plano de atividades porque neste momento passa-se isto assim, assim, assado. Porque é assim, nós tudo bem. Não é? É a realidade. É assim, as coisas não são feitas à medida da associação. São feitas à medida de todas as entidades que possam pedir apoios. Se há uma que, por algum motivo, não se encaixa lá, ou porque está com uma comissão administrativa, ou porque está com outra coisa, é dizer, no requerimento dizer, olha, não podemos apresentar este documento por causa disto, assim, assim, assado. Porque é assim, isso, para o nosso caso, são demasiadas formalidades. Porque, no fundo, trata-se, e vocês conversaram connosco logo no princípio do anterior mandato, que é, não vamos dar dinheiro para isto ou para aquilo, vamos dar, ou melhor, não vamos dar dinheiro para o geral, vamos dar dinheiro para coisas concretas. Pronto, e tratando-se de coisas concretas, a formalidade... Tal como acontece com a Câmara, fala-se dessa coisa concreta. Sim, a formalidade é preencher uma folha e entregar uma cópia de um documento que é aprovado em Assembleia Geral. Portanto, se não tem capacidade para tirar a cópia, a gente tira as cópias aqui na o problema é assim. É preciso entregar um orçamento do IVET. Não é o orçamento. A previsão de despesas e receitas. Paulo, é assim. Em português correto. Tem lá um campo onde vocês dizem mais ou menos o que prevêem receber. E depois as contas do IVET. Mas é assim, e depois as contas gerais da associação. Porque é assim, no caso da Tuna ou da secção de desporto, está incluída na associação. Logo tem de ser as contas gerais. No final, quando se termina uma atividade, penso eu que se façam contas. Fazem. Pronto. Tá? Fazem. Qual é o problema de... Então, vocês na Câmara no relatório de execução também não têm que lá meter... do evento. Pronto. Então, aqui é a mesma coisa. No relatório de execução... Ninguém perde nem o plano de atividades do ano, nem as contas do ano. Tudo bem, mas se a Câmara não pede, a Câmara assume a responsabilidade. Nós achamos que para as entidades que nos pedem dinheiro, nós devemos saber se estão a funcionar minimamente de uma forma regular. Ou seja, no mínimo, com contas aprovadas. As contas estão aprovadas. E são aprovadas em reunião pública na Assembleia Geral. E estando contas aprovadas, agora é só juntar cópia. Diga uma coisa, ao longo destes 4 anos, quantos apoios já atribuíram com base nestes critérios? Olha, podemos dizer que devemos ser das poucas freguesias que atribuímos apoios que não foram reclamados.
atribuímos, se calhar, para aí 1000 e tal euros. Depois, e se calhar metade deste valor não foram reclamados pelas entidades. Não foram levantados. Não foram reclamados. Agora pergunto, será que as entidades têm alguma coisa a esconder? Porque assim, quem precisa de dinheiro, porque quem é capaz de levantar um apoio de 200 euros, ou quem é capaz de levantar um apoio de 300 euros, epá, ou das duas uma, ou não precisa do dinheiro, ou então se calhar tem alguma coisa a esconder. Aconteceu-nos connosco, em 2 desses apoios aconteceu, um de 200 e outro de 300. Até de entidades diferentes. E houve outra que nos pediu, e que nós perguntámos sobre como é que era as questões de contas, porque não havia aí os uma entidade aqui do Conselho, e depois já teve com águas de bacalhau. E nem sequer avançaram para a frente. Porque se calhar também tem lá alguns problemas para pagar. Então isso era um pouco. Da grama a galinha enche. Eu já disse há bocado, para o normal daquilo que eu vejo aqui na nossa zona, são demasiadas formalidades que nem a Câmara pede isso. Olha, as outras entidades a mim não me interessam. Claro. O que eu estou a dizer são coisas muito simples, que é um requerimento, um relatório de execução, e depois nós sabemos que a entidade está a funcionar de forma normal, apresentar-nos as contas aprovadas. É só fotocopiar as contas. Acha isso muita formalidade? Desculpe lá. Então diga-me uma coisa. Qual é a Junta, no princípio deste ano, atribuiu um apoio à Associação dos Estudantes para o baile finalista. Sim. E é que nos pediu. E pedimos a mesma coisa que pedimos às outras. E por isso é que o apoio não foi pago. O que eu vi na ata, a Junta, numa certidão da ata, foi que queriam um recibo do agrupamento de escolas. Isso foi porque a Comissão, quem pediu foi a Comissão, e que nós falámos com a Comissão foi, como sempre se fez nesta Junta, tinha que haver uma entidade local. E então, o pedido veio depois com, nós dissemos, sim senhor, tinha que ser feito pelo agrupamento de escolas, e dissemos à Comissão, tem que ser o agrupamento de escolas a passar o recibo e a fazer as coisas todas. E nunca veio essa documentação. E pediram as contas anuais do agrupamento de escolas? Pedimos as contas da Comissão Finalistas. Mas não era isso que estava na ata. Mas é isso que nós pedimos. Mas foi isso que eu vi. Mas o que eu vi na ata é que atribuíam um apoio mediante a apresentação do recibo do agrupamento de escolas. Exatamente, porque é o agrupamento de escolas que é a entidade que tutelava aquilo. Porque se for a questão de passar um recibo, nós também passamos. Isso toda a gente é obrigada a passar. E facilita tudo. Agora, posso dizer que esse subsídio não foi atribuído. Não, é assim, foi atribuído, mas não foi levantado. Sim, não foi pago. Porque nem isso eles conseguiram cumprir. Porque se me pedir a mim só o recibo, é assim que... Agora também digo, assim, eu não vejo qual é o problema da associação apresentar as suas contas. Não, é assim, a gente apresenta as contas aos sócios. Pronto, Paulo. Já uma vez dissemos. É assim, todos os anos fazemos uma reunião da Assembleia Geral, onde são apresentadas as contas e aprovadas. Paulo, sobre isso também quer dizer, em nossas Assembleias Gerais, eu acho que lá nos estatutos dizem que todos os sócios têm que ser convocados. Pessoalmente. Epá, é assim. Eu pergunto se muitos sócios... É o que lá diz os estatutos. É assim, se o sócio paga 3 euros de cota anuais, não é? só para receber a informação da reunião da Assembleia, é fixado em público. Mas uma coisa é a Assembleia Geral, que é para os sócios, outra coisa é a Junta de Freguesia, que é outra entidade. Não é? É assim, a Junta é livre de pedir. Nós gerimos os nossos dinheiros, que são todos nós, da forma como nós entendemos. Exatamente. Epá, quem precisa, se não quer entrar nas regras da transparência, não entra. Tão simples como isso. Porque por isso é que eu pensei, e devia estar hoje, perguntar se esses critérios tinham sido algo modificados ou não. É assim, mas também digo, este ano, se vai estar em regulamento, vocês vão ser ouvidos em audiência prévia, a decisão final vai caber à Assembleia de Freguesia, por isso até lá, muita coisa pode ser mudada. A ideia da Junta é essa. Eu aproveitei a oportunidade de hoje, porque inclusivamente ontem já tivemos a ocasião de começar a tratar do terceiro encontro de música, portanto, encontro de grupos, para maio, e há que pensar nesses aspectos todos.
porque o tempo vai correndo. Portanto, e uma vez que já se falou ontem, veio a calhar hoje a ver esta reunião, já estamos a falar do ano que vem. Portanto, e agora, quando voltar a ter uma reunião com os meus colegas, portanto, exponho a situação, portanto, a reunião, isto tudo, mais em termos da tuna, claro. O encontro é relacionado mais com a tuna, embora a tuna não seja parte integrante da associação. E depois, a decisão é do grupo. Nós, a ideia é todos os anos definir uma verba em orçamento e depois ao longo do ano aplicar essa verba aos pedidos que são apresentados. Ok. Tudo com base na transparência, por isso é o que eu digo. Achamos que não é burocracia a mais. Um requerimento, um relatório e no primeiro requerimento do ano apresentar as contas de conforme a associação trabalha de forma normal e aprova as suas contas. Acho que nem nada do outro mundo. Comparado com muitos complementos que outras freguesias aqui apresentam. Ok, Pedro, olha, se calhar venho com a terça-feira por causa do número, porque agora que me lembrou. Tá bom. Colocamos lá naquilo. Ok, tudo bem. Está lá. E depois falamos daquilo. Está bem, porque o tal senhor, ele sempre disse, se houver algum problema, vem ter comigo. Prontos.